Eu moro no município de Rodrigues Alves. Eu trabalho de moto. E também de barco. E chega a determinados lugares que é preciso ir a pé. Eu sou adventista há 5 anos. Há 5 anos. E eu conheci o Ministério da Comportagem em um retiro espiritual aqui em Rodrigues Alves. E o pastor Gessé foi lá. O pastor Gessé e sua esposa e seu assistente, e lá ele falou a respeito da comportagem. Estava todo mundo reunido lá. E ali quando ele falou da comportagem para mim, parece assim que aconteceu algo comigo, uma coisa diferente. Eu tive o mesmo sentimento de que quando eu vi a minha esposa a primeira vez. E eu senti assim, alguém me chamando, alguém dizendo que essa mensagem é para você. E eu estava até sentado ao lado da minha esposa. Aí eu disse para minha esposa, Gleice, eu tenho coragem de ser um comportor. Eu fiquei assim, digo, se tu tem coragem, eu fui a primeira a puxar para trás, né? Que eu digo, acho que esse negócio de comportagem, vender livro, é uma coisa assim que ninguém nem imaginava que ia acontecer e ia dar certo. Daí se passou-se dias e eu fazia carvão, eu trabalhava com carvão. Como a gente trabalhava no carvão era muito difícil, era eu e ele, as crianças. E lá eu comecei a orar a Deus, perguntando ao Senhor se era Ele que estava me chamando para ser um comportor. Um dia que ele disse que ia vender o forno para ir para a comportagem, eu puxei para trás de novo. Disse que, nesse como é que nós vamos viver, isso não vai dar certo. Eu disse para ela, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar. Se a obra é dele, se é Ele que está me chamando, ele vai nos sustentar. Quando eu comecei a comportar, sempre eu tive medo de ofertar para pessoas com mais conhecimento do que eu. E um dia eu estava passando na frente da casa da diretora da escola, me deu vontade de voltar. E foi ali que eu vendi a minha primeira coleção e ela aceitou estudar a Bíblia e se decidiu pelo batismo. Quando o irmão Juneisson chegou aqui, me ofereceu material e eu comprei, eu senti que essa solicitação dele do estudo para mim veio do Senhor mesmo, veio de Deus, né? Porque Deus viu que eu estava necessitando. Eu sinto que eu vou conseguir compreender, conhecer a verdade e vou me batizar. Antes ele passava 2, 3 dias fora de casa, né? Bebendo cachaça com os amigos dele, nas coisas do mundo. E hoje ele vive mais no trabalho, né? Da comportagem, trabalhando. A realidade aqui no nosso distrito é bem desafiadora. A geografia do distrito é muito complicada, é muito extensa. Temos que andar de moto, temos que andar de barco. Algumas comunidades nós conseguimos ir de carro. Eu nunca, no período de comportagem, eu nunca fiz uma venda na maquininha, só à vista ou no pedido. E quando eu chego em uma casa, na comunidade isolada, na maioria das vezes eles não têm dinheiro. E eu vendo a troco de produto, frutas, galinha muitas vezes, farinha, e levo para a cidade e vendo e tiro o dinheiro no valor do material. E quando nós temos pessoas assim que nos apoiam no ministério, como é o caso do Juneisson, isso alivia muito o trabalho e nos ajuda muito. Nesses meus 3 anos de comportor, já levei 16 pessoas ao batismo e tem 14 pessoas preparadas para se batizar. Desde quando eu cheguei aqui no distrito, tive o privilégio de batizar várias pessoas que foram levadas, tomaram a decisão através da influência direta do trabalho do Juneisson aqui. O Juneisson é um exemplo na comunidade, porque assim, do que ele viveu para que hoje, da forma que ele vive, ele é um exemplo, porque nem todo mundo tem a coragem e a garra que ele tem.
pelo exemplo do Juneison e a importância que tem a comportagem. E eu vejo que muitas pessoas precisam ser alcançadas, aonde o pastor não ir, o comportor pode ir. É por isso que hoje eu decidi a ser o comportor. É muito interessante assim o ministério do nosso comportor Juneison. A maneira como ele trabalha, a maneira como ele inspira a vida das pessoas. Ele vai de barco, né? Ele pega o barquinho que ele tem, ele sobe rio acima e ele chega em algumas comunidades. E ali ele faz amizade com alguns jovens, com essas famílias. Ele oferece um estudo bíblico, ele vende os seus manuais, ele fala sobre a comportagem para esses jovens e muitos deles já estão hoje aqui com a gente também na comportagem, como é o caso do Cássio e também do Mateus. E eu estava na roça, então se eu vinha saindo, no momento que eu vinha saindo ele ia chegando. Então se ele parou a moto e nós começamos a conversar. Ele me falando sobre a comportagem, sobre como é que era. Então, se aí eu fui. E daí quando ele mostrou a vida de Jesus, eu fiquei mais impactado. Eu disse, cara, esse é o trabalho, não é de saúde, mas se envolvendo com Deus. E daí a gente conversou, mais Juneison, a gente conversou com a minha família, através desse manual, através como Deus agia na nossa vida. E daí realmente eu analisei minha vida, eu digo, esse é o caminho que eu quero seguir, esse é o caminho que Deus vai me levar além. A comportagem mudou a nossa vida, né? O jeito de educar os nossos filhos, o jeito de nós se relacionar, eu mais meu esposo, de ter contato com as pessoas. Nós fomos escolhidos por Deus para fazer esse trabalho. Eu não vejo outro trabalho a fazer nos dias que nós estamos vivendo, a não ser pregar o evangelho para as famílias.